Minecraft é, para muitos, apenas um jogo de blocos. Um espaço colorido onde você pode construir, explorar e sobreviver. Mas por trás dessa aparência simples, esconde-se algo diferente. Quem já passou noites inteiras minerando em silêncio, sabe que o jogo guarda um lado estranho, quase inexplicável. Sons vindos da caverna sem qualquer sentido, lendas que nasceram na comunidade e nunca morreram, e histórias que parecem invenção, mas que sempre deixam aquela dúvida no ar. Com o tempo, os jogadores começaram a organizar esses mistérios em forma de iceberg. Na superfície estão os mistérios que todos conhecem, mas quanto mais fundo descemos, mais obscuras e perturbadoras ficam as histórias. É como mergulhar em um oceano gelado. Cada camada revela algo mais sombrio que o anterior. Hoje vamos explorar esse iceberg. Vamos revisitar mitos que marcaram gerações e também descer até os cantos mais escuros do Minecraft, onde quase ninguém ousa olhar. Este não é apenas um jogo de blocos. É um universo cheio de segredos, e muitos deles continuam sem explicação. Camada 1. Na superfície do iceberg estão os mistérios que todo jogador de Minecraft já ouviu falar pelo menos uma vez. São as histórias que se tornaram quase folclore, transmitidas de servidor em servidor, de vídeo em vídeo, como lendas urbanas de um mundo digital. O primeiro e mais conhecido deles é o Herobrine, uma figura humanoide igual Steve, só que com olhos totalmente brancos, que aparecia de forma inesperada nos mundos dos jogadores. Não atacava diretamente, mas observava a distância, construía coisas estranhas e desaparecia sem deixar rastros. A Mojang sempre negou sua existência, mas a cada atualização deixava uma nota enigmática, dizendo "Removal de Herobrine". Era como se alimentassem a lenda de propósito, mantendo viva a dúvida se ele esteve lá de verdade. Tem um vídeo mais aprofundado sobre eles, caso você queira dar uma olhada aí. Outro mistério clássico está nos discos de música, especialmente o disco 11. Diferente das melodias tranquilas dos outros discos, ele traz apenas sons fragmentados. Passos, respiração, o barulho de uma picareta quebrando blocos, até que algo acontece e o áudio termina de forma abrupta. Muitos acreditam que esse disco conta uma história oculta, talvez um jogador sendo perseguido dentro das cavernas. Inclusive, ele tem uma certa ligação com Herobrine. E falando em cavernas, não dá pra esquecer dos sons ambientes que surgem no fundo delas. Dão medo pra caramba, mano. Toques metálicos, ecos distantes, gemidos quase humanos. Não tem função no jogo, não anunciam nada, mas aparece quando você está sozinho, cercado pelo silêncio do subterrâneo. Para muitos, esse detalhe simples já foi responsável por noites inteiras de desconforto. Esses são os mistérios mais conhecidos, a ponta visível do iceberg. Histórias que todo fã de Minecraft já ouviu falar, mas que mesmo assim ainda carregam aquele ar de dúvida e assombro. E é justamente abaixo dessa superfície que as coisas começam a ficar estranhas. Camada 2. Descendo um pouco mais no iceberg, encontramos mistérios que não são tão famosos quanto o Herobrine, mas que ainda circulam entre os jogadores atentos. Eles não estão na boca de todo mundo, mas quem mergulha no lado sombrio do Minecraft certamente já ouviu falar. Um deles é a história do disco 13. Ao contrário do disco 11, que soa como um registro de alguém em perigo, o disco 13 é composto por sons atmosféricos, ecos e ruídos enigmáticos. Muitos acreditam que os dois discos estão conectados como capítulos de uma narrativa oculta. Seriam eles registros de um jogador perdido? Ou de algo que habita no subterrâneo do jogo? Essa ligação nunca foi confirmada oficialmente, mas a comunidade transformou os discos em peças de um quebra-cabeça macabro. Outro mistério é o famoso mundo Seed 666. Desde os primórdios do jogo, circularam histórias de jogadores que diziam ter encontrado coisas estranhas ao usar essa sequência de números. Aldeias vazias, mobs hostis se multiplicando sem explicação, e estruturas impossíveis aparecendo no horizonte. É claro que muitos desses relatos provavelmente foram inventados para assustar, mas a simbologia do número e o clima de terror que envolve essas histórias tornaram essa seed uma das mais faladas da internet. Além do Herobrine, temos também as chamadas entidades falsas. Lendas como Null, Entidade 303 e Green Steve nasceram na comunidade e se espalharam como mitos digitais. Cada uma delas tinha suas próprias histórias, mundos corrompidos, aparições repentinas, perseguições invisíveis.
A maioria foi criada como creepypasta, mas ainda hoje existem jogadores que juram ter visto algo que não conseguiram explicar. E escondido nas profundezas do próprio código do jogo está o Mob Giant, uma versão imensa do zumbi comum que nunca foi implementada oficialmente, mas pode ser invocado através de comandos. Ele não possui inteligência artificial nem comportamento próprio, apenas fica parado observando. Essa falta de função é o que torna o Giant tão estranho. Uma criatura gigante, existente, mas que não deveria estar ali. Camada 3. Quanto mais fundo descemos, mais os mistérios deixam de ser apenas curiosidades e começam a ganhar um ar sombrio, quase filosófico. Não estamos mais falando de apenas bugs ou easter eggs, mas de teorias e lendas que tentam dar um significado oculto ao mundo de Minecraft. Uma das mais conhecidas é a ideia de que o Nether representa o inferno. O Overworld seria a vida, o End seria uma espécie de pós-vida, e o Nether, como o próprio nome sugere, seria um submundo de sofrimento. Essa visão transforma o jogo em uma metáfora sobre a jornada do jogador. Nascer, viver, morrer e encarar o desconhecido. Para muitos é apenas uma interpretação poética, mas há quem veja nos detalhes, como os sonhos agonizantes dos guests, pistas de que talvez não seja apenas coincidência. Ligado a essa ideia, existe a teoria dos Pinglins como uma antiga civilização. Eles possuem construções próprias, moedas de troca e vivem entre ruínas de fortaleza. Isso levou fãs a acreditarem que o Nether já foi habitado por uma sociedade avançada, que acabou em decadência. E o mais curioso, estruturas como as Bastions parecem mesmo contar uma história de glória perdida. Também existe a lenda da prisão do Herobrine. Alguns servidores, mods e vídeos antigos afirmavam ter encontrado lugares secretos onde a entidade estaria aprisionada, selada por blocos indestrutíveis ou em dimensões alternativas. Não há nenhuma prova real, imagem, nada disso. Mas a ideia de que o Herobrine não sumiu, apenas foi contido, ainda intriga jogadores até hoje. E por fim temos as histórias das cities amaldiçoadas, relatos de mundos que simplesmente não deveriam existir. Árvores flutuando em padrões perfeitos, vilas que se repetem infinitamente, ou biomas que formam símbolos estranhos quando vistos de cima. Muitos desses casos podem ser apenas bugs gráficos, mas em fóruns antigos eram tratados como sinais de algo mais obscuro, como se o próprio jogo estivesse tentando se comunicar. Essas teorias marcam as profundezas médias do iceberg. Aqui, realidade e imaginação começam a se misturar, e já não é tão fácil separar o que é apenas bug do que é um mistério de verdade. Camada 4. Chegando a essa parte do iceberg, os mistérios começam a ficar mais obscuros, quase desconfortáveis. Já não se tratam apenas de lendas populares ou bugs conhecidos, mas de teorias que fazem o Minecraft parecer algo maior e mais estranho do que apenas um jogo de blocos. E aqui é tão obscuro que talvez eu nem ache imagem, tá? Então, talvez eu coloque umas imagens normal de gameplay de fundo, porque pra achar imagem aqui é foda. Uma das mais inquietantes é a ideia do jogo como purgatório. Segundo essa teoria, o jogador não está apenas explorando um mundo qualquer, mas vivendo um ciclo após a morte. O Overworld seria um espaço de transição, um reflexo da vida que você deixou para trás. O Nether representaria o tormento, e o End, a libertação, ou talvez a repetição infinita. É uma interpretação pesada, mas que encaixa em vários detalhes do jogo. A solidão, a falta de outros humanos, a sensação constante de que você está preso em um loop. Outro mistério é o dos portais gigantes do End. Em fóruns antigos e vídeos obscuros, alguns jogadores afirmavam ter encontrado estruturas imensas, parecidas com portais do End, mas feitas de padrões estranhos de obsidiana e blocos escuros. Oficialmente nada disso existe no código do jogo, mas os relatos sempre vinham acompanhados de prints borrados e seeds secretas, o que só reforçava a dúvida. Eram montagens ou fragmentos de algo que a Mojang preferiu esconder. Também existe a história das aldeias sem aldeões. Imagine entrar em uma seed e encontrar uma vila completa. Casas, plantações, poços, mas absolutamente ninguém por perto. Nem aldeões, nem animais. Só o silêncio. Para muitos, isso não passa de uma falha de geração. A sensação é a de caminhar por uma cidade fantasma, como se tivesse chegado tarde demais em um lugar que já teve vida. E por último, temos a lenda do update do medo. Um suposto update perdido que teria circulado em versões obscuras do jogo, adicionando sons e mobs perturbadores que nunca chegaram ao Minecraft oficial. Aparentemente, ninguém conseguiu provar sua existência. E como toda boa Lost Media, restaram apenas relatos vagos e memórias de quem jura ter jogado. Essas histórias formam o fundo escuro do iceberg. Narrativas perturbadoras, carregadas de simbolismo, que transformam o jogo em algo quase metafísico. Aqui, Minecraft deixa de ser apenas um passatempo e passa a parecer uma experiência sobrenatural. Arrasou. Obrigado, bebê. Camada 5.
No ponto mais profundo do iceberg estão os mistérios quase inacessíveis do Minecraft. Aqui, quase tudo parece perdido no tempo, nos cantos mais obscuros da internet ou se esconde entre relatos que jamais puderam ser confirmados. É um espaço onde a realidade e imaginação se confundem e onde os jogadores mais curiosos se perguntam: será que isso é verdade? Uma das lendas mais antigas é o suposto Codex de Notch. Rumores afirmam que Marcus Persson teria deixado mensagens ocultas no código das primeiras versões do jogo, linhas que ninguém jamais decifrou totalmente. Alguns acreditam que seriam fragmentos de um diário secreto ou pistas sobre mundos perdidos, escondidos dentro do próprio Minecraft. Nunca houve prova concreta, mas a possibilidade deixa a imaginação livre para explorar o desconhecido. Outra história envolve o misterioso Mundo Vermelho. Essa cidade lendária, mencionada apenas em fóruns obscuros, geraria um mundo inteiro tingido de vermelho, com biomas e construções impossíveis, além de sons estranhos e distorcidos. Ninguém conseguiu replicá-la de forma confiável, mas a simples ideia de um Minecraft completamente vermelho alimenta a aura de mistério que cerca o jogo. Também há que acreditar que o poema do fim guarda mensagens cifradas. Alguns jogadores tentaram decodificar o texto, transformando palavras em códigos binários ou cifras secretas, sugerindo que ele poderia esconder segredos sobre o mundo do jogo ou até a própria criação de Minecraft. É impossível provar, mas pensar que algo tão simples possa ter camadas ocultas faz o jogo parecer maior do que aparenta. Além disso, existem os easter eggs cortados, recursos, mobs ou itens planejados e removidos antes de chegar à versão final. Alguns arquivos antigos mostram criaturas estranhas, sons perturbadores ou blocos que nunca deveriam existir. Não se sabe se foram apenas descartes do desenvolvimento ou se havia um motivo maior para ocultá-las, mas eles permanecem como fragmentos de um universo que nunca vimos completo. Entre os mistérios mais perturbadores estão o Black Entity, o servidor 0.0.0 e o chamado jogo que se joga sozinho. O Black Entity seria uma criatura completamente negra, mais sombria que um Enderman que surgiria apenas em servidores modificados, observando o jogador sem atacar como se estivesse ali apenas para existir. O servidor 0.0.0.0, por sua vez, seria um IP fantasma, capaz de gerar mundos impossíveis, com terrenos quebrados, mobs inexistentes e estruturas bizarras, quase como se o jogo tivesse vida própria. E o jogo que se joga sozinho, relatos de players que abriram Minecraft e viram o personagem se mover sozinho, minerar, construir e explorar, como se uma consciência invisível estivesse jogando junto. Permanece entre os relatos mais estranhos da comunidade. E claro, não podemos esquecer das Lost Medias de Minecraft. Vídeos, mods, servidores e versões antigas que desapareceram da internet. Restam apenas screenshots, relatos e memórias fragmentadas daqueles que afirmam ter jogado algo que hoje é impossível de encontrar. É como se pedaços inteiros da história do jogo tivessem desaparecido, deixando apenas vestígios de um passado que parece ainda existir, mas que ninguém pode tocar. O abismo do iceberg é esse espaço de incerteza, onde cada detalhe perdido, cada lenda ou relato estranho reforça a ideia de que Minecraft não é apenas um jogo de blocos. É um universo que guarda segredos, memórias e enigmas, esperando ser explorados por aqueles corajosos o suficiente para descer até suas camadas mais profundas. E se você curtiu essa descida pelo iceberg dos mistérios do Minecraft, não esqueça de deixar o like, por favor. Se ainda não é inscrito, aproveita para se juntar à comunidade e não perder os próximos mergulhos pelo lado obscuro dos jogos. E me conta aí nos comentários qual dessas camadas você achou mais interessante ou assustadora. E tem algum mistério que eu deixei de fora? Comenta aí. Vai que isso aparece em um próximo vídeo aí. Aqui foi o Sombra.